turma que tá querendo fazer uma problematização de ordem racial no caso se esquece de alguns detalhes. E é o detalhe que todo mundo já viu, enfim, não tô surpreendendo ninguém, o Rizzo vai colocar na tela, que é o fato do próprio Pose do Rodo ter colocado ali, né, no prontuário dele, tão logo ele entra na cadeia, que ele é filiado ao Comando Vermelho, né? Eu achei o máximo, né? A forma como o Estado paralelo, Rafael Almeida Rizzo, ele é reconhecido por parte do Estado oficial, né? Quando você faz o prontuário, você bota ali suas necessidades especiais, motivo do ingresso e tal. E aí, ideologia declarada. Se percebe que a ideologia, eles usam o termo ideologia porque ele naturalmente não cabe, porque ele não quer dizer porra nenhuma, né? Então ele é um neutro. Isso é um cara que foi pego por qualquer coisa. Ele é um ADA, isso é uma ideologia. Os amigos dos amigos são uma ideologia. Comando Vermelho, federal / estrangeiro, servidor ativo é servidor, LGBTQIA+, e milícia. Adorei isso. Porque vocês percebem que na hora que o Estado tem que lidar com coisas práticas, é aí que ele precisa institucionalizar o Estado paralelo. Porque o Estado paralelo existe. Então ele vai ter que pegar um faccionado e vai colocar ele junto dos seus pares ali. Quando você coloca CV ali, você vai pra ala do presídio tocada pelo Comando Vermelho. E é assim que funciona. Então ele, né, que vai falar que eu sou só um artista, eu sou só um artista. No fundo, ele vai pro grupo dele, porque ele canta as músicas do grupo dele. Quando ele foi traficante, lembrando o Pose do Rodo quando era mais jovem, ele era traficante mesmo. Quando ele era traficante, ele era do Comando Vermelho. Depois ele se tornou cantor apologista do Comando Vermelho. Então ele nunca saiu do Comando Vermelho. Só mudou de função. Aqui ele era traficante e ali ele era um apologista. São duas funções diferentes dentro da mesma estrutura. É igual o Rizzo, que é memeiro e vice-presidente. É ou não é, Rizzo? Opa. Você tem funções diferentes. Uma hora opera live, faz o Pose do Rodo é a mesma coisa ali no Comando Vermelho. Ele tem funções diferentes, só se alterou. A estrutura hierárquica, o grupo político é o mesmo. Quando isso saiu, né, foi muito hábil da parte da Polícia do Rio de Janeiro, que vem jogando bem o jogo midiático, devemos reconhecer. Vem jogando bem o jogo midiático, a polícia do Rio. Aqui cala um pouco a boca. Você, não, veja só, ele é só um artista. Pelo amor de Deus, né, amigos? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Nós temos que lutar com todas as armas contra esses caras. Por enquanto, como o Partido Missão não está no poder, as nossas armas são restritas. Cabe a gente trabalhar a imaginação. E a gente vem trabalhando a imaginação. Há uma mudança de imaginação que eu atribuo ao nosso trabalho, e eu acho que é inegável que a mudança na leitura sobre o enfrentamento ao crime acontece por conta da nossa imaginação. E não é a primeira vez. O impeachment da Dilma fez parte da imaginação do Movimento Brasil Livre. Foi o Movimento Brasil Livre quando surgiu no Brasil que reconfigura a imaginação do impeachment, que estava presa lá no impeachment do Collor, com um movimento de massas e tal, e a gente toca e vence com o impeachment da Dilma. E a gente tá no 11º ano do Movimento Brasil Livre, reconfigurando a imaginação das pessoas também, sobre enfrentamento ao crime. Tá? Mostrando que nós somos, e sempre fomos, o grupo mais influente da direita. Não influente ter o cara mais popular. O bolsonarismo tem os caras mais populares. Como nós somos mais inteligentes, nós temos os melhores quadros, naturalmente a gente imagina mais e imagina melhor. E aí depois os outros vão ser pautados pela nossa imaginação. A ponto do Helder Barbalho, que pertence à facção criminosa Família Barbalho, tá lá imitando o nosso discurso, falando grosso. Como se fosse um... né? Patético. Patético. Mas prosseguindo aqui. O enfrentamento a essas facções, como vem sendo feito no Rio de Janeiro, naturalmente ele verá uma reorganização das forças do lado de lá. Né? O lado de lá toma um susto e eles estão percebendo que não é popular fazer a defesa do crime organizado hoje. A ponto do próprio governo Lula tá tentando fazer algum tipo de enfrentamento. O problema é que eles não conseguem acreditar nisso. A própria militância está desesperada lá, falando que é racismo. É racismo. Eles vão ficar com esse papo de racismo, porque por enquanto é o que resta. O discurso do abolicionismo penal, que é o que eles defendem, também vai ficar alientando, mas não é forte o suficiente. Eles vão precisar vir com uma estratégia nova. E muitas estratégias podem ser utilizadas por esses caras para poder responder um problema para a sociedade. Uma delas pode ser se apropriar da luta contra o crime. Eles podem tentar se apropriar em algum grau da luta contra o crime, dentro dos termos deles. E a gente vê o governo Lula vira e mexe tentando algo nesse sentido. Não só o governo Lula, mas inclusive a Suprema Corte.
né? O Barroso, né, sempre fala alguma coisa para enfrentar o crime e tal, mas eles têm os limites, né? O Gilmar, como disse, né, não, a Constituição de 88 não permite algo animalesco, absurdo como o que o Bukele propõe, né? No que eu respondo ao Gilmar, Gilmar, você é o ministro mais inteligente de todos, você sabe que existem instrumentos que permitem que a gente construa algo e teremos que fazer algumas inovações também para enfrentar o crime, tá? Dentre elas a declaração de guerra, né? Porque todos nós entendemos que os faccionados não são brasileiros, tá? Eu sou brasileiro, o Rizzo é brasileiro, o Aloysio que tá aqui é brasileiro, as pessoas vítimas dos faccionados são brasileiros, mas os faccionados não são brasileiros, eles sequer reconhecem isso, eles reiteradamente enfrentam todas as instâncias do Estado brasileiro, todas as leis do Estado brasileiro. Isso mostra que eles não reconhecem a lei e a autoridade do Estado brasileiro, portanto eles são estrangeiros fazendo uma ocupação aqui, e nós temos que destruir esses estrangeiros, certo? Abatê-los. Quando um avião, eu vou falar, quando um avião de traficantes da Colômbia às vezes entra no espaço aéreo brasileiro, tá? Ali pela região amazônica, toda aquela região ali, vocês sabem que o Brasil abate esses aviões, vocês sabiam disso, né? Então deixa eu falar, estrangeiro sem nacionalidade brasileira entra de maneira ilegal em nosso território, praticando tráfico de drogas, e a reação da aeronáutica brasileira é qual, Rafa Almeida Rizzo? Plau, é abater. Ora, por que nós não... tá aqui, FAB abate avião venezuelano que invadiu o espaço aéreo brasileiro. Então essa é a reação normal e legítima do Estado brasileiro a um estrangeiro cometendo crimes, violando a nossa integridade territorial. Não é isso que a gente tem que fazer com o faccionado? Ele não é brasileiro, ele tá cometendo crimes, ele tá violando a nossa integridade territorial. É abater e não tem nem conversa. É abater. Esses caras precisam ser abatidos. Nós vamos ter candidato à presidência e candidatos a governador, e este discurso ele tem que ser bem fundamentado do ponto de vista jurídico, filosófico, do ponto de vista de uma construção que dialogue com o Brasil, mas que aponte um caminho. E se nós elegemos um presidente da República, tem que estar bem claro para os parlamentares que concorreram e para a Suprema Corte, todo mundo, que se vencer, claro, que esse é o desejo do povo brasileiro. E que esse desejo precisa ser respeitado. Respeitado. O povo brasileiro quer guerra. Se eleger o candidato da missão. Se eleger outro candidato, o brasileiro não quer guerra. O brasileiro quer conversa mole. Que é isso, né? E assim, as chances são todas de que o povo brasileiro vai querer eleger conversa mole. Já elegeu o Lula, vai eleger Tarcísio com a conversa mole de Tarcísio. Falaram com o Eduardo Bolsonaro com a conversa mole do Eduardo Bolsonaro. Vai vir qualquer conversa mole ali. Tá? É isso, mas... a gente vai propor algo diferente.